Pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa análise a esse canal de desenvolvimento. Para quem não me conhece, meu nome é Peter Lima e a gente está fazendo um trabalho aqui de estudo, né? Desenvolvimento pessoal é o objetivo do canal. Em especial, nós estamos falando sobre alguns títulos que nós separamos, dentre eles o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, A Ciência para Ficar Rico, Pense e Enriqueça, está aqui, Napoleão Hill, A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Wattles, e também estamos trabalhando o título do Geração de Valor, do Flávio Augusto. Por fim, ainda em analogia, nós estamos trabalhando também o Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Eu cheguei a falar em vídeos anteriores que cada um tem uma interpretação no que se refere ao livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Eu vou deixar a minha humilde opinião aqui sobre o segredo que ele pede para que cada um, em sua leitura, em sua concepção, desvende. Segundo ele, Napoleão Hill, em cada página, em cada capítulo, você consegue encontrar esse segredo do livro. Esse segredo, na minha opinião, ele está voltado ao desejo, à fé e à ação. Então, li mais de uma vez esse livro, Pense e Enriqueça, em todas as páginas, na minha interpretação, eu encontrei que o segredo em todo o histórico, recomendo a leitura desse livro, toda a sua narrativa. Napoleão Hill fez entrevista com diversos empresários da época, né? A convite até do Andrew Carnegie. E ele fez entrevista com mais de 500 empresários da época, e aí nessas entrevistas ele começou a verificar qual era o ponto em comum desses empresários. E cada história, no conceito você busca o quê? Ele tenta passar que existe um segredo em cada capítulo. E na minha humilde opinião, o desejo está voltado, ou melhor, o segredo está voltado no desejo, que é aquela vontade, aquele desejo ardente. Ele chega a citar desejo ardente no livro. A fé, que é o acreditar que você consegue. E, sobretudo, a ação, a atitude. Então, até por conta disso, o nome do canal aqui, eu coloquei desejo, fé e ação em algum dos vídeos. E é a minha interpretação. A mesma, inclusive, oriunda da Ciência para Ficar Rico. Muito do desejo, muito da vontade, muita da mentalização, que aí está mais voltado para o desejo, até no que se refere também ao filme O Segredo. É o desejar, é mentalizar, é querer, é fazer acontecer. Então, em resumo, seria isso. Mas o que eu separei de importante para a gente falar, não que isso não seja importante, mas o que eu separei para a gente falar agora aqui é o seguinte: analisando esses livros todos, por analogia também, interpretação livre de cada um. Essa é a minha. Vocês podem concordar ou não. Aliás, o canal é justamente para provocar esse tipo de consideração ou de interpretação diversa da minha. E isso é bom. Mas o que eu queria ressaltar é que tanto no Pense e Enriqueça, quanto na Ciência para Ficar Rico, como no livro que eu achei tremendo, do Flávio Augusto, que é a Geração de Valor, em alguma das páginas, eu não sei se eles necessariamente se conhecem. Eles, eu digo, Flávio Augusto, que é um tremendo empresário, com Bob Proctor, que é um excelente mestre nessa área de desenvolvimento, principalmente no que se refere ao livro Pense e Enriqueça, ou A Ciência para Ficar Rico. Toda a metodologia de Bob Proctor voltada para essa área de desenvolvimento pessoal, eu não sei, eu até acredito que o Flávio Augusto já tenha lido esses livros. Acredito, na mera suposição, porque exatamente o que o Flávio Augusto fala no livro Geração de Valor, eu não estou dando spoiler, é só em termos de ideias principais, de base, na narrativa do Flávio Augusto, que também é um tremendo de um empresário do sucesso e começou do zero. Recomendo a leitura desse livro. É um empreendedor nato,
Eu não sei se é muito com base até na característica dos outros empresários que Napoleão Hill também estudou e compilou em seu livro. Mas Flávio Augusto tem uma retórica muito parecida com o que a gente observa no livro do Bob Proctor. Ele fala muito sobre riscos, no livro, por exemplo, do Flávio Augusto, Geração de Valor, que é esse que está aqui atrás, aqui na tela, ele chega a falar sobre para você empreender, você tem que assumir risco. Ele chega a citar, aí você fala, poxa, quem não sabe disso, né? Para empreender é lógico que você tem que assumir riscos. Mas eu fiz uma analogia na parte do livro que ele fala exatamente que o empresário, o empreendedor, ele tem que assumir risco. Você faz uma linha direta com o livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, um capítulo onde ele reserva exatamente esse capítulo aqui, não sei se dá para ver, mas é o capítulo que fala Os Arriscadores. Ainda em breve síntese, na parte que o Flávio Augusto fala sobre os riscos, ele fala assim, ó, texto para empreendedores que ainda não saíram do armário. E já o livro do Bob Proctor, ele fala Os Arriscadores. Mas a ideia é a mesma, pelo menos na minha ótica. Ele chega a citar assim, ó, mas os indivíduos não percebem que ao não assumirem pequenos riscos, eles acabam correndo um perigo real de passarem pela vida toda como mero pagadores de contas, mesmo já tendo testemunhado o mesmo acontecer com seus pais, vizinhos, amigos durante toda a vida. Na realidade, Flávio Augusto vem na seguinte tônica: você não tem que seguir a boiada, você não tem que ser mais do mesmo, você tem que nadar contra a corrente, você tem que ser diferente, pensar fora da cachola. E nessa linha onde ele fala que você tem que correr risco, ele tenta fazer um liame com o quê? Se você não tem nada contra, mas ele chega a falar que você não pode ser mero pagador de conta, vendendo o seu tempo de forma tradicional. Então, às vezes o conforto, aquela comodidade, com aquela falsa percepção de segurança, né, aquela falsa percepção de estabilidade, ele trabalha muito nesse livro. Ele fala que você, empreendedor, realmente você tem que arriscar para que você seja alguém. A mesma linha de raciocínio, porém com outras palavras, vem o Bob Proctor, aonde ele chega a dizer nesse capítulo: além disso, deve compreender que não há nenhuma verdadeira satisfação na vida, ou nenhuma pode ser alcançada por você ou qualquer outra pessoa que simplesmente se recuse a assumir riscos. Olha só que tremendo. Para quem escolhe viver a vida com extrema cautela, nunca acontecerá mais do que uma sucessão de dias monótonos, opacos, contínuos e sem interrupção. Quer dizer, é só um trecho, peço desculpa por ter lido essa parte do livro, mas eu achei tremenda porque tem uma ligação direta na minha concepção. Uma ligação direta com o capítulo do Geração de Valor com o Bob Proctor aqui, no Você Nasceu Rico, no que se refere a riscos. E ambos, um pouco mais para frente, você percebe que no livro Geração de Valor, ele ainda assim faz uma menção à ciência para ficar rico. Isso faz com que eu chegue à conclusão minha que ele realmente leu esses dois livros. Ou simplesmente por característica de ser empresário mesmo, ousado, né? Arrojado e, acima de tudo, responsável. Eu acho que ele realmente leu esses dois livros. E até o terceiro. Acredito eu, porque é muita coincidência. Porque ele fala o seguinte ainda. Ele fala: o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Verdade. A ciência para ficar rico. Primeiro aprender a ser, para depois fazer e por consequência ter. Olha que tremendo. Fazer para ter. Ser, fazer e ter. Desejo, fé, ação. Desejo, acreditar e atitude são sinônimos.
mas possui o mesmo significado, por ser sinônimo, logicamente. Mas assim, não é tremendo isso? Pode parecer uma mera coincidência, mas para mim não é. Ele vem nessa mesma linha de raciocínio e ele chega a falar também um pouco sobre a lei do retorno, sobre a lei da compensação, porque ele fala assim: eu dedico a compartilhar minha experiência e obrigado por isso. Obrigado por isso, Flávio Augusto. Eu desejo compartilhar a minha experiência e tentar inspirá-lo a ter sucesso. O que eu quero em troca? Apenas ter certeza de que sua vida seja transformada assim como transformei a minha. Estou desenvolvendo para o mundo um pouco do que aprendi. Nada mais é do que a lei do retorno, a lei da compensação, princípios também trabalhados por Napoleão Hill, princípios também trabalhados por Bob Proctor, lei da vibração, lei da atração, lei da compensação, ou lei do retorno. O que você vai dar em troca? Ele chega a falar aqui no livro Pense e Enriqueça para você colocar, fazer, não vou dar mais spoiler, mas anotar em um papel o que você deseja e o que você vai dar em troca. Será que, aí fica uma assustação de dúvida, será que não é essa troca que Flávio Augusto está nos correspondendo? Se for, graças a Deus por isso. Bom, gente, eu agradeço por ter me assistido até o final. O intuito desse canal é o mesmo, compartilhar conhecimento no mesmo espírito aqui das linhas empregadas por coincidência ou não pelo Flávio Augusto. Espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para a tua vida e peço que você se inscreva nesse canal, dê o seu gostei, logicamente caso você tenha achado esse vídeo satisfatório, para que a gente consiga o nosso objetivo, nosso bem comum, que é compartilhar e atingir o maior número de pessoas possíveis. Tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe.